Olá, amigos da psicologia, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma aula um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns recursos digitais que vocês podem utilizar para a aplicação da estatística no dia a dia do trabalho de vocês. Eu vou começar pelo Excel, que é uma ferramenta simples que gera gráficos, dados estatísticos, e depois eu vou mostrar para vocês um software gratuito que você encontra pela internet, que ele é muito utilizado não só pelos psicólogos, mas por todos os pesquisadores na área da saúde. Vamos começar pelo Excel então. Eu montei algumas planilhas aqui, alguns bancos de dados. Eu peguei, por exemplo, esse banco de dados aqui sobre obesidade. Olha que interessante essa pesquisa aqui. Essa pesquisa da obesidade, ele vem, que é de 2013, não é atual, né? Eu só peguei ela como base para estudo. Ele vem falar da porcentagem de prevalência de déficit de peso e excesso de peso em pessoas de 18 anos ou mais, de acordo com a idade, com o sexo e as unidades da federação. Então você pode perceber aqui que, se você pegar aqui com destaque, a gente vai perceber que sempre as regiões que têm desenvolvimento econômico maior, as regiões onde a obesidade acontece mais, né? E as regiões onde tem, às vezes, a questão financeira, econômica um pouco mais fragilizada, a gente percebe a prevalência do déficit de peso. Por exemplo, se você pegar a região norte do Brasil, a gente vai perceber que tem uma taxa alta de déficit de peso comparado, por exemplo, com a região sul do Brasil ou com a região sudeste do Brasil, tá bom? E assim também nós temos a questão da obesidade. Se você pegar aqui a questão do Sudeste, a taxa de obesidade no Sudeste é maior do que a taxa de obesidade, por exemplo, em muitas regiões do Nordeste, tá bom? A gente pode perceber que no Sudeste tem taxas mais altas de obesidade que às vezes na região Norte ou na região Nordeste. Mas esse daí para nós agora não é muito importante. Quero mostrar para vocês aqui uma tabela simples com dados e como você pode gerar gráficos aqui no Excel através desses dados. Por exemplo, a gente pode gerar um gráfico aqui, olha, pegando essas regiões aqui do Centro-Oeste e a relação de porcentagem total de peso. Por exemplo, só pegando esses dois dados só. A gente pode aqui em cima inserir gráfico, né? A gente vai pegar a opção de inserir gráfico. Destacou os dados aqui. Deixa eu destacar de novo os dois dados. Você segura com Ctrl e consegue destacar aqui a taxa total de obesidade. Vamos pegar por estado, pegar aqui do estado. Depois você aperta Ctrl no teclado e destaca a questão da obesidade. A gente consegue gerar alguns gráficos aqui, olha. Por exemplo, a gente vem aqui, a gente consegue gerar alguns gráficos referente a isso. Vou destacar de novo aqui. Inserção de gráficos. Tem que bloquear primeiro, que está bloqueada a habilitação dessa planilha. Depois estava dando errado, beleza. Então destaca aqui os estados do Brasil e depois que eu seguro o Ctrl e a gente consegue aqui destacar essas regiões. Para inserir um gráfico, vamos ver quais são os gráficos que são recomendados. Olha, por exemplo, aqui, olha esse gráfico, o primeiro que vai recomendado já é bem interessante. Ele mostra aqui, olha, a questão da obesidade por estado. Se eu clicar OK, ele já vai gerar um gráfico rapidamente, um gráfico de distribuição de frequência, tá bom? A gente muitas vezes tem dificuldade de realizar essa geração de gráfico. Aí você pode editar o gráfico, você pode colocar aqui as informações que você precisa, pode colocar o título, né? Você pode mudar o rótulo de dados, colocar os valores aqui, tem várias possibilidades. Pode mudar o layout aqui do gráfico. Não sei se todos vocês têm grande domínio aí no Excel, mas são coisas simples que dá para fazer no Excel. Dá para transferir esse gráfico para uma nova planilha. Você pode aqui mover gráfico e levar esse gráfico para uma outra planilha, vai ficar isolado. Olha para você que legal. Então, 24, o índice de 24% no Centro-Oeste. O Mato Grosso é o estado que tem maior índice de obesidade, assim como o estado do Mato Grosso do Sul e em último lugar o Distrito Federal, tá bom? Aqui um exemplo bem simples de como utilizar o Excel para gerar um pouco de gráfico. Eu fiz uma outra planilha aqui, que eu criei essa planilha aqui, voltada para a psicologia, em relação, por exemplo, aqui uma lista de atendimento de algumas crianças, dos jovens e adolescentes, que tem aí TDAH e também TEA, aí os medicamentos que eles tomam, e aqui está o grau de necessidade de cuidado de saúde mental. Então, a gente poderia fazer uma relação, por exemplo, das pessoas, dos usuários, aqui você destaca, aperta o Ctrl no teclado e destaca essa outra barra aqui, vou destacar de novo aqui, destaca aqui os nomes das pessoas e depois destaca aqui a barra relação ao cuidado. Ele vai de novo lá,
inserir fórmulas, pode ir direto no gráfico recomendado, que vai estar um gráfico, normalmente um gráfico interessante para você já utilizar, ou se quiser utilizar um outro tipo de gráfico, você pode criar outros gráficos se vocês desejarem. Mas normalmente os recomendados são os melhores, tá bom? Tem um gráfico aqui, olha, você vê que interessante. O alto, a quantidade de pessoas por grau de dependência aqui em relação à saúde, cuidado de saúde mental. Então você vê a maior parte das nossos jovens adolescentes tem um alto grau de todos que nós possuímos aqui, 4 deles possuem alto grau de necessidade de cuidado de saúde mental, 3 deles possuem baixo e 3 também médio cuidado. É só um exemplo como é que pode ser utilizado isso. Mas esse daqui eu sei que vocês já dominam bastante, porque isso é bem comum, vocês devem trabalhar com isso às vezes no dia a dia de vocês já. Também dá para utilizar pelo Forms, né? Quando você realiza pesquisa no Forms, pode gerar gráficos pelo Forms. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse aplicativo aqui, o JASP. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no Google, olha como é que você consegue ele. Você pode entrar, ele... uma dificuldade dele, que acho que para muitos não pode não ser uma dificuldade, é a questão que ele vem em inglês, tá bom? Vou mostrar para vocês como vocês conseguem esse aplicativo aqui. Você pode entrar aqui no Google, aqui você vai pesquisar JASP. Tem vários aplicativos vários softwares que você pode utilizar. JASP Download, né, que eu já tinha feito download, ficou salvo aqui. Olha, você entra pelo site do JASP e você consegue fazer download aí desse software. Vou mostrar como é que funciona esse software, bem legal. Acho que para vocês de psicologia vai ser muito interessante utilizar esse software. Bom, eu fiz o download aqui no meu computador, eu não tinha ele, fiz especialmente para mostrar para vocês. Aqui você vem aqui, ele vai abrir essa tela. Quando você abre o aplicativo, já abre essa tela. Nessa tela você pode criar uma planilha, uma tabela nova aqui, ou você pode carregar uma planilha que você já tem pronta. Vamos pegar aqui uma planilha que eu tenho pronta aqui, de uma base de dados, essa que eu estou trabalhando. Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão da taxa de obesidade. Olha aqui se eu consigo uma outra planilha bem legal aqui, ó. Uma planilha legal aqui na área de trabalho. Vou pegar essa planilha aqui para vocês, só um momentinho. Vou carregar uma planilha aqui no JASP, tá bom? De uma planilha que eu tenho aqui para vocês, para a gente fazer um estudo estatístico aqui bem simples, tá bom? Vou pegar uma planilha que eu tenho aqui das notas dos meus alunos da disciplina de filosofia, por exemplo. Olha aqui. Então eu tenho meus alunos aqui da disciplina de filosofia e aqui estão as atividades que eles realizaram. E aqui tem o total de nota que eles tiraram na atividade, o total de nota que eles tiraram na prova e o total de nota que eles tiraram no bimestre como um todo, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, fazer uma análise de regressão aqui, de correlação de dados. Vamos tentar fazer uma relação entre o total de nota atividade com o total de nota na prova. Vamos ver se tem uma relação direta a quantidade de alunos. A gente vai perceber aqui, a gente vem aqui nesse aplicativo de correlação, gerando aqui um gráfico de distribuição de correlação, né? Olha para você ver, aqui a gente vai perceber que existe uma relação. Deixa eu dar uma ajustada aqui no total de notas. Total de notas. Olha para você ver como é que tem uma correlação positiva. Olha que legal, que interessante. Olha, olhando aqui nesse gráfico, o que eu estou percebendo nesse gráfico aqui? A gente pode perceber o seguinte, que os alunos que tiraram as maiores notas na atividade também são os alunos que foram melhor no bimestre, no semestre. Então existe uma correlação direta entre a nota que ele tirou na atividade e a nota que ele foi no final do semestre ou do bimestre. Então existe uma correlação direta. A gente vai ver na aula anterior, a gente vai ver em uma das aulas, a gente já viu em algumas aulas e vocês vão ver de novo em algum outro momento a questão de correlação de dados. Então correlacionando o dado do total de nota de atividades com o total de nota que ele tirou no semestre, a gente percebe o que? Os alunos que participaram mais das aulas são os alunos que tiraram as maiores notas. É uma correlação direta. Então a gente conseguiu fazer esse gráfico de correlação direta utilizando aqui o JASP, bem fácil e bem rápido, tá bom? E tem outras possibilidades. Se você entrar aqui, a gente vai ter muitas possibilidades de uso. A gente vai poder fazer várias análises estatísticas através aqui do JASP, né? O JASP permite uma série de
relações. A gente pode criar frequência, a gente pode fazer gráfico de descrição, a gente pode fazer cálculo aqui de testes, né? A gente pode fazer um monte de coisa, né? Fazer gráfico e tabela, diferentes informações. Pode pegar, por exemplo, aqui, total de atividades, pode gerar um monte de informação aqui, o nome dos alunos, né? A gente pode fazer uma relação e assim a gente vai conseguindo fazer uma série de ações aqui no JASP. Então, é uma possibilidade que vocês têm um aplicativo gratuito, ele é em inglês, tem vários tutoriais na internet, mas só mostrando um pouquinho como é que ele funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e façam uso do JASP no dia a dia do trabalho de vocês. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.